Gente, quando eu bati de carro, ó, eu tirei carta, né? Eu tirei a habilitação em fevereiro, março, não desse ano, né? De muitos anos atrás. Mas assim, eu tirei no começo do ano. E aí eu tava indo com aquela habilitação provisória. E o que aconteceu, Bernadette? Eu errei, meu povo. Eu errei, mas eu errei feio. Eu fui dentro da garagem do prédio, enfim. Eu lembro que foi um dia, né? A gente sempre tem as desculpas, né? Para dar um paralelo, que eu também vou trazer as desculpas aqui. Enfim, né? Eu tava passando mal, tava com 40 graus de febre, tava chegando de viagem, eu fazia mestrado em Ribeirão Preto na época, eu tava chegando de Ribeirão à noite, enfim. O colega me deu carona, me deixou na porta do prédio, eu fui sair com o carro, fui pegar o carro onde ele tava, dei uma ré, gente, assim, sem nexo, mas foi um erro tão brutal, mas foi muito feio, assim, né? Pegou atrás do carro, assim, fez aquele vinco, assim, teve que trocar a tampa, né, do porta-malas. E eu, gente, tipo assim, como assim? Que erro foi esse? O que eu fiz? Ou seja, eu não raciocinei, eu não vi o que eu tava fazendo. Gente, eu fiquei tão mal emocionalmente com aquilo, tinha tão pouco tempo que eu tinha tirado a habilitação, eu fiquei mal. Pensa numa mulher arrasada. Como é que é? Sofri, chorei largado. Nossa, mas a mulher senta no meio-fio e chora. Mas eu fiquei muito mal, muito mal. Mas depois, sabe quando você fala, não acredito, mas antes eu tivesse batido de outra forma, mas isso aqui, que ridículo, não sei o quê. Peguei a chibatinha, né? Então, e depois, Bernadette e demais, e para voltar, o carro foi para oficina, foi para o concerto, e para eu voltar a dirigir, meu povo, eu falava assim com o Patrick, eu falava, não vou dirigir de novo, não vou pegar nesse carro. E ele falava, vai. Você vai pegar nesse carro, sim. E ele estava em Londres nessa época, ele estava fazendo um período lá de curso pela empresa que ele trabalhava, e ele falava assim, pois quando esse carro chegar, eu não vou estar aí não, mas quando esse carro chegar, você vai... E aí, resumindo, eu tive que ficar a realidade, né? Foi até engraçado, porque o mecânico que levou o carro, coisa do interior, né? Foram na minha casa entregar o carro, e eu tive que levar o mecânico de volta, gente. Não foi ninguém para buscar ele. E aí eu lembro que depois de errar, a tensão foi maior do que quando eu estava na época dos treinos, de quando eu ainda estava na autoescola. Eu lembro que eu voltei dura, assim, dirigindo igual um robô, né? Por quê? Porque é como se eu tivesse que ser infalível, imbatível, né? Obviamente, meus queridos, né, minhas queridas, que nós estamos comparando situações completamente diferentes, me entendam a metáfora, que foi uma situação real, por sinal vivida. Aí você fala assim, Marcela, mas um carro que amassou, como não machucou ninguém, não sei o que, nós estamos falando de insegurança, de um processo de atender pessoas. Eu sei, gente, da responsabilidade, como eu sei, como eu zelo, como eu cuido disso, como eu cuido muito disso aqui nas nossas lives, no nosso trabalho como um todo, tanto eu quanto a Adri, né, no sentido da responsabilidade e do impacto que o nosso trabalho enquanto orientadores profissionais tem. Mas o que eu quero dizer é que se o medo me paralisa, né, eu me sinto insegura a ponto de... O meu medo de errar, né, é tão grande, me gera uma insegurança tão grande que isso me bloqueia, isso me trava. Eu tenho alunas, gente, que já são alunas nossas há 1 ano agora, e que recente, deve ter 1 mês mais ou menos, eu conversei com ela, e ela falou, Marcela, não consegui ainda criar coragem de apresentar meu trabalho, né? Por quê? Medo de errar. O medo de não conseguir ajudar o paciente, a responsabilidade de dar uma orientação errada, pois envolve o futuro desse profissional, e de não conseguir gerar conexão com o orientando, principalmente para perfis mais resistentes. Olha que interessante esse que a Lígia colocou, muito legal. São plausíveis, né? Principalmente, como eu disse, quando a gente está começando. E essa segurança, assim como no caso, né, da direção, ela vai vir com o tempo, não tem como, né? Da mesma forma que se eu não praticar, eu posso ter habilitação de motorista, mas se eu não praticar, eu não vou ser um bom motorista, não é verdade?